Mentira. Nossa, vocês são duas pessoas diferentes? Como assim? Senta aqui, ó. Senta aqui. Ok. Você Você achou que a gente Ah, mesmo? Ué, não tem certeza. Não, você tá o olho fechado e ele deixa pra fora. Ah, mas por aqui entrou. Bom dia, né? E hoje é dia dos pais Ah, é? no Japão, eu não sabia. Eu não sabia. Dia dos pais. Dia dos pais. Eu É presente, já né? Pois é, então a gente vai fazer uma oração, né? Para a gente estar iniciando. A Adriana, ela frequentava já há bastante tempo, né? Então já é mais veterana, né? Quem não conhece ela, né? É a Adriana. E o Tino? O Tino não pega isso. Aliás, o Tino veio primeiro do que a Adriana, né? Não. Foi? Foi o Tino que depois falou para ela, né? Foi o Tino que veio, o Tino veio dos estudos, foi nos sábado, aí depois veio. Mas esses tempos atrás, a folha dela não apareceu lá. Foi uns 2 meses atrás, estava com a sensação. Foi ela que acho que vai vir. E o policial que chegou falou boa tarde. Demorou a chegar, né? Deixa eu fazer uma oração. Obrigado a Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus, pela oportunidade que nos concede no dia de hoje. Agradeço assim pela tua bondade, pela tua luz divina, pela oportunidade de mais uma vez acordar neste corpo, recebendo assim a tua sagrada luz divina, as tuas bênçãos. Perdoe-nos pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores e dai-nos a todos nós a consciência necessária para viver o cumprimento de vossas santas leis. Assim conceder a tua assistência a todos aqueles que também nos assistem, para com todos aqueles que também partilham do pão, do alimento da alma e do Espírito. Fortificai assim a todos nós na fé cristã, conduzindo assim a todos nós nos horizontes da vossa salvação. Que assim nada seja por nós, não pelo que amor, que nada seja por nós, não pela tua vontade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a luz àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a veja da estrela divina, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não nos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Eu posso fazer uma oração? Pode. Então, pessoal, vamos colocar a mão no nosso peito aqui, ó. Fechar os olhos e vocês repetem comigo: amor na minha frente, Amor na minha frente. amor atrás de mim, Amor atrás de mim. amor à minha esquerda, Amor à minha esquerda. amor à minha direita, Amor à minha direita. amor em cima de mim, Amor em cima de mim. amor abaixo de mim, Amor abaixo de mim. amor em mim, Amor em mim. amor em meu redor, Amor em meu redor. amor para todos, Amor para todos. amor para o
universo. amor para o universo, Paz na minha frente, paz na minha frente, paz atrás de mim, paz atrás de mim, paz à minha esquerda, paz à minha esquerda, paz à minha direita, paz à minha direita, paz acima de mim, paz acima de mim, paz embaixo de mim, paz abaixo de mim, paz em mim, paz em mim, paz ao meu redor, paz ao meu redor, paz para todos, paz para todos, paz para o universo. paz para o universo, Luz na minha frente, luz na minha frente, luz atrás de mim, luz atrás de mim, luz à minha esquerda, luz à minha esquerda, luz à minha direita, luz à minha direita, luz acima de mim, luz acima de mim, luz abaixo de mim, luz abaixo de mim, luz em mim, luz em mim, luz ao meu redor, luz ao meu redor, luz para todos, luz para todos, luz para o universo. luz para o Que universo. assim seja. Que assim Graças a seja. Deus. Graças a Deus. Obrigado. Esta é um tipo de oração que a gente fazia muito na Sexta também. Ah, é? A gente usava muito. Cristo. Isso é muito bom. Na verdade, essa lição que a gente vai estar fazendo hoje, na verdade, ela é um pouco já o que a gente já fez esses dias. Né? Tudo bem. Dá para ver, né? Bom, eu vou tentar fazer. A gente vai ler o texto hoje, porque acho que a gente tem bastante coisa para comentar. Mas vai estar tudo dentro do texto. Tá? Então. Vocês querem ler? Alex, você leu uma parte? Eu já você leu o outro. Ah, comigo. Eu vou também. Deixar ainda então as crianças no capítulo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração. A parte é 107, tá? 107. Próxima 107. Eu leio 18, alguém lê 19. Deixe vir a minhas criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixar vir as minhas criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente aqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atrai para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para a prática. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres, que são todas as mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua eterna
e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que teve por sua vez chamar a si não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente. Querer revelará que ele é universal. Meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a força correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai esplandecer como o sol acima das montanhas. Um espírito protetor, Cordel 861. Deixai vir a mim as criancinhas, pois tem o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio supremo que possui a virtude que aplica sobre todas as chagas do coração a cicatriz? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de nossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade, e não a minha. Se vós agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vós agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras. Bendito sejais também, mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentires amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem por vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa desonrar a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e, tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, delicada com a verdadeira vida no seio do Senhor. A gente vai fazer alguns comentários aqui dessa lição. A gente, no início desse capítulo, a gente estudou, e só vou tirar um pouquinho do texto, como a gente vai estar vendo novamente, fazendo alguns comentários, e no final a gente vai adicionar um outro estudo, tá? Então aqui, no capítulo 8, a gente está estudando sobre essa questão aqui dos bem-aventurados, dos puros de coração. Então, na verdade, a gente está falando assim, bem-aventurados seria aquelas pessoas felizes.
esses são os bem-aventurados que a Bíblia cita. Ele é bem-aventurado, a gente fala assim, porque é feliz porque ele não tem problema. Na verdade, não é dessa forma. É porque, de alguma forma, como nós estávamos colocando aqui agora há pouco, por exemplo, né? A gente, imaginamos que a gente está aqui na Terra, a gente está aqui num mundo de provas e expiações, né? Então vejamos bem, por exemplo, existe a Terra, na formação dela, por exemplo, foi constituída, assim como no livro fala, de vindas de espíritos de uma ordem muito mais elevada, vindas de outros planetas, por exemplo. Por exemplo, acredita-se que os discípulos de Jesus, por exemplo, não eram seres, não eram espíritos que viviam em mundo de provas e expiações. Já eram espíritos já muito mais avançados. No livro fala assim sobre exilados da capela, por exemplo, fala que nos primórdios, assim, a Terra recebeu primeiramente espíritos de uma ordem mais elevada, para que eles criassem um biotipo, por exemplo, que desse a todos nós essa condição de progresso, vamos dizer assim. Então vamos supor assim, Sócrates, Platão, né, que foram aqui, praticamente quantos mil anos atrás eles existiram, e de alguma forma eles já tinham um grau de evolução muito mais elevado do que a própria sociedade daquela época. Moisés, por exemplo, quem estuda assim, a parte do livro antigo, né, do Evangelho Antigo, o Antigo Testamento, vê, por exemplo, nas escrituras ali, um povo muito egoísta, um povo muito mesquinho, que as pessoas assim não mediam muito esse esforço para poder matar, tirar a vida de uma outra pessoa. Algo que realmente no mundo de hoje há um contraste muito grande, houve uma grande evolução. Então, a gente vê que a Terra, de alguma forma, ela precisava de alguns modelos, né? Então, por exemplo, esses lados da capela falam que muitos espíritos foram convidados por Jesus para habitar a Terra, para que pudesse trazer, de alguma forma, um caminho, um progresso para todos nós, né? Então, assim como no dia de hoje, né? A gente está aqui vivendo um mundo de provas e expiações, mas a gente teve Chico Xavier, a gente teve Madre Teresa de Calcutá, a gente teve Gandhi, por exemplo, tem Dalai Lama, que servem como exemplos para todos nós, que são espíritos de uma ordem mais elevada, que emanam dentro de si, que uma humildade e uma simplicidade, que de alguma forma nos consegue trazer de forma um horizonte, né? Então a gente vê assim que o tempo todo nós estamos recebendo seres aqui da Terra, sendo acolhidos, né? A Terra está acolhendo seres de uma ordem mais elevada. Então o que acontece? Eles trazem de alguma forma, vamos supor que um espírito ele vem de um planeta mais elevado. Se ele é um planeta muito mais elevado, com certeza ele vive mais os valores do espírito do que a matéria. Para ele pouco importa. Então quer dizer, é que nós estávamos citando um exemplo aqui agora mesmo. De repente nós estamos aqui e a gente fala assim, olha, a partir de agora vocês vão mudar lá para o Estado Islâmico. Vocês vão ter que morar lá junto com aquelas pessoas. Aí chega lá, as pessoas vão te induzir, falando, agora você vai ter que matar o homossexual lá. Você vai ter que atirar pedra da mulher adúltera. A gente fala, olha, de onde eu vim, lá não se faz isso. E eu vou me opor, eu não vou fazer isso, eu não posso tirar a vida de uma outra pessoa, porque eu sei da consequência que eu vou ter. Então a gente, de alguma forma, a gente não vai se concordar com aquela ideia, e muitas vezes a gente não vai se permitir a esse tipo de coisa, né? Exatamente por um pensamento que nós já temos, pelo aprendizado que nós temos. Então, esses espíritos de uma ordem muito mais elevada, eles não se sujeitam à nossa própria condição, né? Então ele fala assim, são bem-aventurados, né? De alguma forma são felizes pelo fato de que, porque eles não trazem, eles não são presos às questões mundanas deste mundo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das crianças também, mas somente para entender que o bem-aventurado, de alguma forma, ele já tem, ele é um ser feliz, né? De alguma forma, ele já almeja, entendendo assim, de alguma forma, o caminho, né? Que ele tem que seguir. Por exemplo, o Gandhi, por exemplo, teve uma vez que ele estava andando em cima de uma calçada, né? Na época, por exemplo, que a Inglaterra, né, Reino Unido, queria lá tomar o país, estava lá colocou a Índia sob o domínio deles. E ele estava andando na calçada e o guarda pegou e falou para ele, desce daí, você vai ter que andar na rua, porque aqui a calçada é lugar para mulheres e para os ingleses, não é para você. Os indianos naquela época eram considerados pior do que animal, pior do que um cachorro. Não eram considerados como seres humanos, não eram tratados como pessoas, eram muito desrespeitados.
E Gandhi voltou a andar na calçada e foi seguindo. E o soldado falou que ele não podia andar ali. E Gandhi insistindo, então ele empurrou o Gandhi, né, para fora, para a rua, né, para que ele não andasse na calçada. E Gandhi caiu no chão, levantou e continuou a andar novamente. E o guarda novamente barrou eles e colocou ele para fora. Quando chegou na terceira vez, ele falou: mas você é teimoso, né? Quem te ensinou você a ser tão teimoso desse jeito? E Gandhi, né, olhando assim nos olhos do soldado, falou assim: olha, esse Senhor que está no seu peito, que era o crucifixo de Jesus. Então, naquele momento, quer dizer, o soldado viu que a própria ignorância, a própria violência, a agressividade que ele trazia dentro de si, fez com que refletisse sobre aquele homem que não estava se colocando nada, não se opôs a ele. Então ele sentiu, de alguma forma, que ele estava contrariando o próprio Jesus na qual ele acreditava, que carregava o crucifixo de Jesus. E ele já grande disse: foi esse Senhor que me ensinou a ser perseverante, porque eu não estou fazendo nada de mal. E esses são seres que vêm de uma ordem, que cultuam e não submetem às nossas regras humanas, porque eles não se impõem. Então, as crianças, por exemplo, que nós estamos falando aqui, vê muito dessa questão. Vou resumir bem isso daí. Há muitos estudos, assim, na parte, dentro da doutrina espírita, por exemplo, que os mensageiros, espíritos benevolentes, benfeitores espirituais, mentores, trazem muitas vezes, porque são de muita importância para todos nós esses estudos. Então, não importa assim, que o mundo, a Terra, recebeu uma moratória de 50 anos, né, que finaria em 2019. Porém, como a Terra, no princípio, né, baseada 4.000 anos atrás, começou a receber aqueles primeiros espíritos de uma ordem mais elevada, foram eles, por exemplo, os responsáveis das construções das pirâmides do Egito, né, que vieram e depois desapareceram. Para onde foram? Então, quer dizer, houve um salto, às vezes, na própria humanidade, no próprio crescimento. Houve um crescimento muito grande, né, na evolução do homem a partir desses momentos. Então, conclui-se exatamente que a vinda, né, desses espíritos. E de alguma forma também, fala aqui nesse final de tempo, por exemplo, a Terra receberia novamente. Então, os psicólogos, né, os médicos começaram a constatar isso daí a partir de 1980. Então coincide muito com as revelações de Chico Xavier, coincide muito com o que eles foram ditos, né? Eu não vou entrar muito nessa questão de datas, mas é a partir de 1969 que diz assim que nenhum espírito que desencarnasse da Terra reencarnaria novamente na Terra se não fosse para a morte e regeneração. Então, quer dizer, se eu vou morrer hoje, se eu desencarnar hoje, eu só posso reencarnar novamente se eu estiver reencarnando para o mundo de regeneração. Se eu não reencarnar para o mundo de regeneração, eu vou ser retirado da Terra e reencarnar no outro planeta, né? Então, essa é a questão. Então, Jesus pediu uma moratória de 50 anos, e isso se estendeu até 2019. Né? A gente não precisa levar tanto em conta essa questão de dados, porque é um período de transição, e o período de transição demora um tempo, né, até se estabelecer. Você planta uma semente, ela no dia seguinte já não nasce, vai devagarinho. Então, começa a surgir na Terra a partir de 1972, segundo os espíritos dizem, né, a primeira vida dos seres, né, fala seres índigos, né, são aquelas crianças, assim, por exemplo, que eles classificaram com transtornos de déficit, né, de atenção, por exemplo. E tem aquelas crianças também hiperativas. Então, existe um grande número de chegada dessas crianças que elas, intelectualmente, elas são muito mais elevadas do que nós. E elas não aceitam ser impostas. Elas não aceitam ser comandadas. Elas fazem aquilo que ela apraz a ela. Então, você fala, você vai vestir essa roupa aqui. Não veste. E ela não faz. E ela, de alguma forma, ela fica até feliz quando deixa os pais nervosos. E elas têm um grau assim, muito grande acentuado, na parte da razão, muito mais acentuado do que nós. E até então houve muita confusão em relação à vida desses seres, porque não se adequavam muitas vezes aos nossos padrões mundanos, né? Então são chamados seres índigos. Só que eles surgem a partir de quando? 1980, né? Que é constatado pelos psicólogos. Então enquadraram em várias classes essas crianças, e por eles serem pessoas assim, altamente, assim, vamos dizer assim, desenvolvidas mais racionalmente, muitas vezes não ligadas muito às questões materiais do nosso mundo,
os sensos de razão deles são muito mais elevados, mais racionais. Então, quer dizer, quando classificados como humanitários, esses espíritos, por exemplo, eles trabalham, por exemplo, nessa área da diplomacia, na área de relações internacionais, trabalham na questão da política, são pessoas que não se deixam corromper de forma nenhuma, porque o dinheiro não as compra. Então serão excelentes pessoas. E quer dizer, por que hoje a Terra está recebendo essas crianças? Porque é um momento de transição. Então, quer dizer, como o Emmanuel diz lá na codificação, por exemplo, que chegaria um momento onde a própria sociedade, a população, se saturaria de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta agressividade, né? Então, quer dizer, haveria uma mudança, e é isso que está acontecendo agora. A Terra presenciaria um índice de violência jamais visto no mundo todo, em todas as épocas. E nós estamos vivendo isso, pai matando filho, filho matando pai, e crimes cometendo assim, né? Pedofilia acontecendo dentro da igreja, um índice muito alto, né? Então muitas mortes, estão acontecendo muitas coisas, catástrofes, né? Pessoas morrendo em massa, e isso tudo já dizia, já no século passado, que tudo isso já estava previsto, esses acontecimentos. Então, aquele momento que você vê que hoje no Brasil, por exemplo, as pessoas estão ficando saturadas de tanta corrupção, tanto roubo. E o que quer dizer? E essas crianças, então, adentrando, elas não vão se corromper, elas não se corrompem, porque têm um senso racional muito mais elevado, e elas sabem que, de alguma forma, elas não pertencem a esse mundo. Então, elas não se sujeitam às nossas regras, aos nossos hábitos, aos nossos costumes. Porque, às vezes, vamos supor assim, eu falo para ele, né? Olha, a gente tem que se vestir, né, melhor as pessoas, a gente tem que se portar diante a elas de uma forma, visto recentemente, né, para as pessoas, a gente fala assim, não, isso é ser uma pessoa educada, né? E às vezes a gente fala assim, eu vou me tornar uma pessoa educada, respeitosa para as pessoas, simplesmente pelo fato de quê? Porque eu sou bonzinho? Será que é porque eu sou uma pessoa, quero ser uma pessoa humilde? Não, visando o lucro, com certeza. Hã? Visando o lucro. Não é nem visando o lucro, mas vejam, por exemplo, que existem determinadas coisas que muitas vezes nós se sujeitamos, mas pelo fato de quê? Porque se eu andar com uma roupa que talvez não convenha às pessoas, eu vou ser taxado de ridículo, né? De, sei lá, de fora da lei, ou de, sei lá, ou qualquer outro nome, né? Porque você não está vestido decentemente. Então, muitas vezes a gente tem medo de se expor ao quê? Ao ridículo, com medo de quê? De ser rejeitado, com medo de ser taxado. Então, quer dizer, eu vou sofrer humilhação. Esses espíritos tão pouco importantes, você acha? Porque a autoestima dele é alta, ele não importa com a sua opinião. Porque todos nós importamos. Se você falar que eu sou feio, eu vou me ofender. Eu vou ficar com a autoestima lá embaixo. Eles não ficam. Porque eles não se estão lidando com essa questão da vaidade. Já são espíritos de morte um pouco mais elevada, intelectualmente, e não se sujeitam aos nossos caprichos, das nossas vaidades. Então, se ele quer usar uma roupa amarela, ele usa uma roupa amarela. Pô, não sei se você não gosta. Eu estou pouco importando. Mas não se corrompem pelo fato do quê? Do lado racional, do senso de justiça prevalecendo nessas pessoas. Então, traz dentro de nós um biotipo diferente, preparando a todos nós, a nossa humanidade, para quê? Para uma mudança, para um crescimento. Então, e que é natural, e é isso que realmente aconteceu no período, no início, lá atrás, 4.000 anos atrás, a vinda desses seres para os exilados da capela, que foram espíritos convidados pelo próprio Jesus para habitarem a terra, trazendo progresso a todos nós, né? Então, quantas coisas não deixaram? E há rastros hoje de estudos que falam que civilizações que viveram muito antes de nós, em época de Atlântida, por exemplo, foram povos, civilizações que chegaram a um nível de tecnologia que a gente ainda não alcançou. Ou seja, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente já tinha muito tempo atrás. Eles já eram capazes de tudo isso aí, né? Então, veja, por exemplo, que esse é só um exemplo, né, que a gente está colocando sobre a chegada, né, desses momentos que nós estamos passando. Então, fala assim, puras de coração, né? São essas crianças que não se corrompem com os nossos valores, porque a nossa preocupação muito está mais ligada às questões de ordem mais material, mais aos prazeres terrenos, enquanto que eles são um pouco importantes por isso, porque pertencem a um grau muito mais elevado. Então, essas crianças serão muito comuns a partir de agora.
dizem que elas vão começar assim, surgir de 1980 para cá, né? Então começa a surgir. Então quer dizer, se de 1980 para cá começa a surgir essas crianças, máximo 27 anos, não, 26, a mais velha talvez teria essa idade. Tá? Então estão surgindo por aí mulheres no poder, estão surgindo os negros tomando conta de muitas coisas, mas não se encaixa ainda dentro desses padrões de criança índio, né? Muitas pessoas. Mas já é um preparo para que eles venham trazer esta mudança, né, no nosso mundo. E, fora isso, acontece o quê? São seres, de uma forma, existem classificações, mas existem aqueles seres, por exemplo, que não sujeitam às regras dos pais, aos comandos, muitas vezes, da sociedade. Então, quer dizer, e às vezes são impostos a fazer determinadas coisas porque querem. E eles, muitas vezes, se acham muito mais maduros do que o próprio pai. São pessoas, muitas vezes, dotadas de uma faculdade mediúnica muito mais apurada. Então, eu achava assim que muitas vezes as crianças sofriam certos transtornos. E veja só, alguns psicólogos perceberam que na aura dessas crianças tinham uma cor azul anil. É o mesmo azul do jeans, do jeans, da calça, e ela é feita de uma planta. Existe uma planta, na verdade, que tem essa aura azul. E essa planta chama índigo. Por isso que essas crianças passaram a ser chamadas de índio. Só que todas as pessoas que têm essa aura azul anil, significa que o grau de inteligência é mais elevado. O grau intelectual dela é mais elevado, né? Eu sei que vi uma foto dessa de Jô Soares. Ele tinha essa aura, né, um azul anil. Então, demonstra, né, realmente que são seres mais intelectualizados do que nós, mais inteligentes. Mas isso não quer dizer que é moralmente. Isso quer dizer que intelectualmente. Né? Então, o que acontece? Se não cuidar bem, porque você fala para ele, olha, tem que fazer isso, ele não vai se sujeitar a fazer. Ele vai fazer aquilo que convém a ele. Agora, se você explica, ensina e mostra a razão, o questionamento é muito importante para essas crianças. Sempre questionar por que você está fazendo as coisas. E é isso que a codificação explica para todos nós. Temos que questionar por que você não gosta, por que você gosta disso. Por que você está fazendo isso? É por vaidade? Por você mesmo? Então, sempre trazendo essa reflexão. Então, essas crianças gostam muito disso. Então, para ser orientadas, educadas, precisam usar esses métodos. Sempre mostrando a ela o caminho a seguir, né? Então, por quê? Caso contrário, por exemplo, elas parecem que até gostam quando os pais ficam nervosos, ficam irritados. E elas não sentem medo de ameaça. Você pode falar, se você fizer isso, quando seu pai chegar, você vai apanhar. Ela fala, tudo bem. E ela te desafia, porque elas não se sujeitam. Assim como eu falo para você, assim poderia ser nós no Estado Islâmico, a gente poderia chegar a esse ponto, eu falei, eu não vou matar outra pessoa, porque você pode me bater, você pode fazer isso, mas eu não vou tirar a vida de outra pessoa, porque você já tem a consciência de que isso não é certo, né? Então o senso já, a moral já começa a despertar. Então, diz também que a partir do ano 2000, aí surgem os seres cristais. São as crianças cristais. E esses já pertencem a uma dimensão muito mais elevada. Então, esses, de alguma forma, habitarão a Terra também. Há muitos desses espíritos. Normalmente a gente fala, que dá para perceber, muitas vezes eles demoram a falar. São crianças, às vezes, que às vezes começam a falar depois de 5, 6, 7 anos. Porque no planeta, no mundo que eles vivem, por exemplo, não se usa a comunicação. É só através do pensamento. Então, eles têm um nível de telepatia muito alto. Conseguem ver os espíritos normalmente, conversa com outras crianças mentalmente, né? Só que eles são muito amáveis, são muito afáveis, são diferentes de uma criança índia. Muito pelo contrário, eles são intelectualmente elevados, mas moralmente também. Então eles não fazem a maldade, eles podem produzir a cura, tem muitos recursos, né? Então são bem mais avançados. Então eles, de alguma forma, como se fala assim, estão preparando a Terra também nas próximas gerações. Porque fala que há todo o comando do plano espiritual, né? Todos nós estamos sendo assistidos. Então, essas são aqueles que estão vindo. Então a gente fala assim, nós estamos estudando deixar vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Muitas vezes, nós colocamos valores, mudamos por aquela questão do nosso orgulho, das nossas verdades.
que não pertence às verdades do universo. Não pertence à verdade dos espíritos. Porque a nossa verdade talvez ela é só a verdade aqui agora. E para a gente adquirir uma nova verdade, você precisa destruir uma verdade que é antiga. E é assim que a gente vai crescendo. Então, quer dizer, a gente vai trocar 6 por meia dúzia enquanto eles estão caminhando, né? Enquanto nós fomos aqui patinando. Então o Evangelho vem como uma base, mostrando para todos nós que a gente precisa estar se libertando de conceitos ainda muito mundanos, mostrando a questão importante para todos nós, essa questão da espiritualidade, de como que a gente é importante estar se elevando. Então, semana passada, o Alex postou um vídeo lá, né? Foi da Cleusa, você postou o vídeo dela lá dos estudos que falava sobre liberdade, né? Então, ele gravou um vídeo lá, né? Eles fizeram um estudo aqui em cima sobre a questão da liberdade do ser humano. Eu achei muito interessante essa questão, o tema, né? De estudar. Mas veja só, eu não vou desviar do assunto, tá? Mas somente para nível de entendimento. Por exemplo, eu trabalho com umas peças assim na firma, faz tipo painel de carro, né? E é um que coloca, sai o ar-condicionado assim, os buraquinhos, e ela vem tipo uma grade. Eu tenho que pegar e começar a colocar tape nelas para tirar a vibração, tá? No carro vai ficar fazendo aquele barulho, trepidando, né? Então eu preciso ficar colando. Só que quando eu pego uma luva nova, a luva está tentando emborrachada, eu prego, parece que ele gruda. Eu prego na peça e gruda na minha mão. Parece que eu tenho dificuldade de ficar colocando. Porque depois que a luva já está bem gasta, aí então você vai colocando rapidinho. Seu serviço rende, é rápido. Mas até então, eu pego, parece que gruda, né? E fica assim, naquele sacrifício para poder estar fazendo esse trabalho. E o que isso tem a ver? Veja assim, por exemplo, nessa questão aqui, por exemplo, eu não sei como é que eu sei como desenho uma teia de aranha, não, mas vamos supor que isso aqui seja, tá? Então vamos supor que fosse, né? Então vamos imaginar que fosse tipo teia de aranha. Aqui tivesse. Aí o que acontece? De repente nós estamos bem aqui no meio da teia de aranha. E a gente precisa sair dessa teia de aranha, né? A gente precisa sair fora desse espaço. Mas o que acontece? Aí o tema seria liberdade. Tá? Liberdade. Todos nós queremos ser livres. O que a gente pode entender de liberdade? O que a gente pode entender sobre esse tema? Porque às vezes a gente fala, sabemos que existe no Evangelho as leis divinas, as leis de Deus. Então quer dizer, como que eu posso ser livre se eu tenho que seguir essas leis? Né? Porque uma coisa é falar assim, mas por exemplo, então quer dizer que se eu quiser roubar, se eu quiser matar, se eu quiser, eu não estou sensível à minha liberdade? Porque a gente pensa como liberdade, como direito de escolher exatamente tudo aquilo que a gente quer para todos nós, né? Então muitas vezes a gente tem isso. A gente fala a liberdade é você dar vazão aos seus pensamentos, aquilo que você quer fazer. Mas veja só, como nós dissemos, existe no universo leis que regem todos nós, né? Leis que regem para que a gente adquira a nossa paz. E no entanto, veja por exemplo que essas leis estão relacionadas com a liberdade. Nós estamos aqui no meio. Nós estamos tentando alcançar essa liberdade. Mas vamos supor assim, nossa, essa teia está muito feia. Então vamos supor assim que nós estamos aqui, nós vamos tentar sair dessa teia aqui agora. Aí o que acontece? Você, querendo ou não, você está segurando uma teia aqui, você está segurando outra ali, você está para sair dela mesmo. Imagina a gente numa situação dessa. Agora você vai ter que sair, pegar uma outra teia de aranha. Mas muitas vezes essa teia de aranha aqui, talvez ela chamava-se dinheiro, din-din, né? E quando você pega nela, você não quer soltar mais, né? Porque a gente gruda, né? Aí você gruda na outra, a outra está relacionada ao quê? À vaidade. Aí você segura nela, você tem dificuldade de soltar.
Porque você está aderindo muito, porque está relacionado muito com a própria vontade que você tem. Porque nós falamos que a criança é índigo, ela está pouco importando com isso. Então ela pega, ela solta, quantas vezes ela quiser, porque ela não se prende àquilo. Então ela tem uma certa liberdade. Enquanto que nós não, quando a gente pega, você acha um emprego bom, você não sai desse emprego, mas de jeito nenhum, mas se pagar bem. Você fala, onde que eu vou encontrar outro? Então você fica preso naquele de aí você fala, não, mas eu quero liberdade. Você não consegue ter liberdade enquanto você está preso a ela. Né? Então, quando Judas, por exemplo, fala, olha Jesus, eu consegui bastante moedas, ele deu aos pobres. Dá para os pobres. Como dá para os pobres? A gente vai comer o que? Dá para os pobres, porque o dia de amanhã pertence a amanhã. O dia de hoje, nós já temos alimento. Dê para os pobres. Então, Judas ficava indignado com essa situação, porque estava preso. Jesus não tinha esse prendimento a essa teia. E nós estamos querendo sair. E ele é mais complicado sair dessa teia, porque todos nós estamos aqui em provação. Então você está lá. Mas aí o que acontece? Vamos supor. Aí você tem a teia, sei lá, do egoísmo. Tá, vamos supor aqui, tá? Do egoísmo. Aí você descobre, poxa, sou espírita, eu não posso ser tão egoísta assim. Eu tenho que aprender a dividir com as pessoas. Né? Você está lá grudado. Aí você fala, não, estudando Evangelho, a gente sabe que a gente tem que compartilhar com as pessoas. A gente tem que ser um pouco mais dócil, um pouco mais amado, mais caridoso com as pessoas. Aí você começa a fazer a caridade. Aí você fala, graças a Deus, consegui saltar da teia do egoísmo. Mas você cai aonde? Na teia da vaidade. E fala, tá vendo? Eu fui bom, eu sou bom, eu divido com as pessoas. Você cai, sai de uma e cai na outra. Mas é importante que seja assim. Porque tem pessoas que falam, né? Olha, eu fiz o bem para outra pessoa. Olha, você viu tanto que eu ajudei, né? E às vezes teve uma moça lá, por exemplo, que trabalhava com a gente. E ela um dia foi lá no trabalho assistencial nas ruas. Foi distribuir comida para as pessoas e tudo mais junto com a gente. Mas no dia seguinte fez uma propaganda, mas falou tanto. Isso porque ficou 15 minutos, 20 minutos, né? Então, quer dizer, buscando mérito, eu falei, gente, qual que é a intenção que está mais exaltada dentro dela? É a vaidade. Não era sentimento de caridade. Então, quer dizer, larga um e pega a outra, né? Então, às vezes, nós vivenciamos isso para todos nós é uma luta muito grande. Então, nós estamos falando em liberdade e a gente não consegue ser liberto enquanto a gente está preso a eles. Mas eu vou escolher aquilo que eu quero. Às vezes eu quero brigar com o outro. Se você está querendo brigar com o outro, você não está sendo liberto. Você está preso à ignorância. Você está preso ao egoísmo. Então, como você pode se julgar livre se você está preso a esse sentimento? Então, quer dizer, liberdade não está relacionada a isso. Porque isso daqui está ligado mais... Não está ligado mais à libertinagem. Então, existe uma diferença de liberdade e libertinagem. Libertinagem é quando você contraria as leis divinas. As leis estão ali para gerar a sua liberdade, fazendo você se livrar dessa teia de aranha. Porque é o que eu estou falando. Olha, a gente começa a trabalhar muito lá, a luta para gasta, aí você pega as peças, não cruza mais. E Chico Xavier ele diz, qual é a receita para isso daí? Trabalhe. O egoísmo está te incomodando? Trabalhe. A vaidade está te incomodando? Trabalhe. Sempre trabalhe na caridade, no bem. Né? Não estou falando de dar dinheiro e satisfazer das coisas, mas trabalhar seu sentimento, aquilo que você pode fazer hoje. Você está no seu trabalho, dedica o seu trabalho, que aquilo possa gerar benefício. Alguém talvez esteja precisando de você, você pode doar esse momento para a pessoa, doe. Não pense em nada. Eu vou me libertar do egoísmo. Não. Porque enquanto você se liberta, ainda você está consciente. Enquanto você está trabalhando, você esquece. Você não se vincula a isso. Então, quer dizer, Chico Xavier diz assim, porque enquanto eu estou trabalhando, né, eu estou ocupando meu pensamento com alguma coisa ligada ao Cristo. Então, quer dizer, se eu tenho egoísmo, eu não estou preocupado com isso. O importante é que eu estou trabalhando, estou ocupado aqui. Porque Deus não está ali. Os Espíritos não estão ali para nos julgar. Deus não está ali para nos julgar. E quando você vai ver, você já trabalhou tanto tempo, não está mais se grudando mais. A teia já não te gruda, já não te atrai tanto. Porque a escala de valores nossa
constantemente está sendo mudado. As mesmas coisas que nós gostamos hoje, talvez não são as mesmas coisas de ontem, né? Os nossos valores de hoje não são os mesmos de ontem. Então, constantemente a gente está no processo de amadurecimento. Então, a gente vê preso dentro dessas teias de aranha. E querendo ou não, enquanto ela está grudando, é porque ainda falta progresso, falta mais trabalho para todos nós, né? Então, veja que o quanto o Evangelho nos coloca aqui, por exemplo, como ele diz aqui, como ele fala assim, para a gente fazer uma oração: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Quando eu digo que seja feita a vontade do Pai e não a minha, não é nada disso. Porque Deus, o que Ele quer para todos nós é a libertação. Então a gente fala, Jesus o Salvador de todos nós, porque Ele quer salvar nós de nós mesmos, nós do nosso egoísmo, nós do nosso apego, às teias de aranha que estão presas dentro de nós. Então, para que a gente possa buscar essa libertação, a gente tem que entender que muitas vezes a ignorância nos leva a isso, né? Você imaginar, você vai buscar as coisas por uma questão de egoísmo, querer guardar tudo para você. Você imagina, por exemplo, se tivesse correndo um rio aqui agora, e eu falei, pô, eu quero esse rio para mim, quero toda essa água para mim. E eu vou desviar a água e vou fazer um poço. Vai chegar um determinado momento, o que acontece? Que o poço estoura e a água vai tudo embora. E é assim que muitas vezes as fortunas vão se embora de uma hora para outra, muda de mãos o tempo todo, né? E constantemente nós estamos assim. Então, essas crianças, por exemplo, se você colocar uma criança cristal, né, que é um espírito já de uma dimensão muito maior, por mais que ele esteja encarnando aqui na Terra, tem sua sensibilidade, ele conhece os valores. O que encanta eles, por exemplo, essas crianças, não é nada disso. Ele encanta eles a simplicidade das flores, eles amam muito os animais, amam muito os cristais, os rios, a natureza em si. Então, eles têm uma afinidade muito grande com esse mundo, um respeito muito grande pelas pessoas. Então, se você quiser falar com eles sobre questões de ordem material, ele nem olha para você, ele nem te dá atenção. Mas quando você coloca questões de ordem mais sentimental, sim, aí ele vai te atender, eles vão te escutar. Mas se você está preso ainda nas questões aqui, para ele esse assunto não interessa, muito também. Então, por exemplo, aí falar que ele não tem déficit de atenção. Claro, porque o que você está falando não tem interesse nem para ele, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que é fanática em futebol, aí você quer falar para ele coisa de culinária, coisa que ele menos interessa. Você acha que ele vai dar atenção? Ele pode até escutar, né? Mas, tipo assim, eu conheço, né? É como se fosse assim. Então, para essas pessoas também, esses interesses aqui não pertencem a eles, porque no mundo na qual eles vêm, na qual eles têm esse entendimento, não existem esses valores. Então não adianta para eles essa questão, né? Então, na verdade, a gente fala, para que a gente possa avançar, é necessário que a gente venha se libertar de tudo isso daqui. Tá? Então, quando a gente fala que seja feita a vontade do Pai, a gente tem que questionar muito sobre isso. Então, vamos supor aqui, né? A gente entendeu que a gente está aqui para progredir, né? Então, que é importante que a gente seja um pouco mais espiritualizado e menos materialista. A gente não está aqui para ser perfeito. Todos nós temos, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir inveja. E que isso faz parte ainda do nosso mundo, faz parte da nossa própria natureza, né? Como um aprendiz. Mas vejamos assim, por exemplo, que de alguma forma a gente já pode mudar. Porque qual que é a arma que todos nós temos para poder lutar? É o pensamento, né? Porque se eu não tiver pensamento de maldade, eu não vou pensar na maldade, eu não vou fazer maldade. Porque primeiro tem que ter o pensamento, e o pensamento está onde? Está no coração, né? Puxando todo o coração. Por isso que Jesus diz que o que faz mal não é aquilo que se come, mas é aquilo que fala, aquilo que a gente espera, porque está do nosso coração, que vem do pensamento, né? Então é que nós citamos semana passada. Se a tua mão é motivo de escândalo, arranque. Não a mão em si, mas é o pensamento da maldade. Então, por exemplo, sabe quando a criança que, por exemplo,
ela vem de uma dimensão maior, de uma dimensão mais elevada, né? Fala de sexta dimensão. E você está falando sobre questões, por exemplo, de ordem da maldade. Como ela não conhece, ela é indiferente para você. Você viu o que fulana fez comigo? Que a criança está lá olhando para sua cara. Tipo assim. Então, quer dizer, dentro dela não houve nenhum, qualquer outro julgamento. Não houve qualquer tipo de intenção. Porque ela não julga, porque ela não tem conhecimento. Porque quando Pedro diz a Jesus, eu sou pecador, Jesus diz, somente pelo fato de você ter perguntado, isso o torna um pecador. Porque significa que você conhece o pecado. Porque se você não conhecesse, você nem sequer veria. Não é verdade? Se você escrever um ideograma bem difícil assim para um brasileiro que está chegando aqui agora, por ainda não faz. Porque ele nunca viu, nunca teve conhecimento daquilo, então jamais reconheceria isso, né? Mas a partir do momento que você começa a conhecer um kanji, né, um ideograma assim, você começa, eu sei aquela letra, eu sei aquela letra, pronto, é um conhecimento. Então, é a partir do momento que nós se libertamos disso, a gente já não vai ter esse reconhecimento. E são essas coisas que, essas crenças que estão chegando, elas já se libertaram do orgulho das vaidades, no caso das crianças cristais. Então, quer dizer, de alguma forma, elas só se tornam diferentes das nossas maldades. E elas, como senso de justiça, elas não aceitam, elas não apoiam. Né? Então, elas são dignas, buscam essa justiça. Então, a gente vai entendendo assim, como Deus, tudo que Ele faz é perfeito, né, nessa escala. Então, a gente fala assim que nós estamos aqui para progredir, né? E Jesus, ele diz, hoje a gente paga 1/100 da nossa dívida, teremos todas as dívidas pagas. Porque o que custa aqui é que em todas as encarnações que você já viveu, você aprendeu, você cresceu, você evoluiu. E hoje o que nós temos dentro de nós é o quê? É a questão do orgulho. E a partir do momento que você se liberta de uma questão do orgulho, do egoísmo, todos os seus outros erros também são pagos, vamos dizer assim. Pelo fato de quê? Porque a partir de então, é como aquela luz, quanto mais ela forte ela se torna, mais ao alcance ela se encontra. Então, esse foco de luz, por exemplo, apaga todos os teus erros, porque você só precisa libertar do orgulho uma vez. A gente não precisa se libertar sempre, é uma vez, porque uma vez que você, vamos dizer assim, alcançou a sua virtude, você não precisa alcançar ela todo dia, porque você já vive. É como uma criança que, por exemplo, né, Cristal, por exemplo, que ela tem a bondade. Ela alcançou a bondade uma vez e se tornou uma pessoa que tem. Então, quer dizer, o mal não adentra aquele coração. O mal não, quer dizer, aquele coração nem sequer julga mais as pessoas. Então, quer dizer, ele está isento, está livre dos nossos conceitos mundanos. Então, eles são bem-aventurados, mas ele passa pelas provações, pelas lutas aqui. Passa, mas para ele é muito mais fácil, porque ele tem a maldade no coração. E às vezes a gente não tem nada a ver com a vida do outro. E está lá julgando. Você viu essa semana, por exemplo? A menina que atropelou a família lá no jet ski. Quantos comentários vão, todo mundo julgando. A menina, aconteceu um acidente. No livro dos Espíritos está lá. Os Espíritos são capazes de ler os nossos pensamentos? Sim, de ordinário são eles que vos dão os pensamentos. Então quer dizer que aquela menina, ela foi um instrumento para que aquilo acontecesse. O espírito, quando reencarna, ele não sabe das provações que tem que passar? Sabe. Então quer dizer que precisava acontecer? Sim, se aconteceu, tinha que acontecer. Porque tudo está nos desígnios de Deus. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. É muito simples, porque tudo está conforme as leis divinas. E a gente vai entender dessa forma. O espírito, quando reencarna, ele faz a sua escolha. Ele escolheu. Então quer dizer, se estava ligado ali, acontecia com as pessoas que estavam ligadas naquele caso, naquele fato. E a menina foi usada como instrumento. Jesus diz, é necessário que no mundo haja escândalos. Então estamos aqui para reparar as nossas faltas, passar pelas nossas provações. Então, aquele caso iria acontecer. Agora, ai daquele que vem um escândalo. De onde vem o escândalo? De que nem tinha sequer nada a ver com a situação e foi lá e meteu o bico. Porque para essas pessoas, o mal imperou. O julgamento aconteceu. A situação, então, o mal está aqui, naqueles que escandalizaram.
Porque às vezes eu só mando, né? Eu não mando. Tem algum mal nisso? Nenhum. Mas tem para quem? Para aquele que me julga. Aquele que está condenando. Porque nas crianças cristais não existe isso, não existe julgamento. Né? Então elas não estão vendo nessa questão. Então, o quanto é importante assim, para a gente atentar sobre essa questão, porque a gente vai atraindo dívidas, acumulando dívida para todos nós. Né? Às vezes acontece uma prova e muitas vezes nós simplesmente adentramos aquela vibração, aquele estado e a gente acaba adquirindo uma dívida. Isso vai ser uma ação kármica para todos, para nós. E às vezes aquele que cometeu o crime nem sequer talvez sofra com aquilo, porque era simplesmente uma ação kármica que de alguma forma se desfez. Mas para aqueles que julgavam, a aprovação não passou pela aprovação. Então quer dizer que essa ação kármica que ele adquire vai ter outro. E é assim que, por exemplo, você fala, você muda de emprego e a ação kármica vai com você, porque não está no seu pensamento, está na sua forma de ver, está na sua atitude, na sua forma de pensar. Né? Então não vai resolver mudar de emprego, não vai mudar de casa, não vai resolver o problema. Porque a gente vai levar essa ação para todos os lugares. Então é questão de se libertar, né? Tem uma história que fala assim, no livro que comenta assim, que tinha um senhor, ele era viúvo e ele perdeu, na verdade o filho foi para a guerra, tá? Era o único pessoa da família que ele tinha, era só o próprio filho. Mas o filho teve que ir para a guerra e no ato heróico do próprio filho, esse filho defendeu uma outra pessoa, uma granada, né? Ia explodir, ele entrou na frente de um amigo e acabou sendo espatifado todo o corpo. E esta mensagem chegou para o pai, que o filho morreu no ato heróico de doação, salvando a vida do amigo. Então, quer dizer, ele era muito rico e ele não tinha mais o que fazer. Ele era um senhor muito rico na Europa. Ele falou, bom, então eu vou começar a buscar as obras de arte. Começou comprando as obras de arte mais caríssimas no mundo, Picasso, Van Gogh, né? Todos aqueles ali. E passava o tempo contemplando todas aquelas belezas daqueles quadros. Né? Então esse era o passatempo que ele tinha no final da vida dele. E por ser uma pessoa muito, muito rica, né? Então ele acabou sendo uma pessoa muito invejada pela própria sociedade, porque tinha um grande museu da sua disponibilidade, né? Dentro da própria casa. Então as pessoas mais ricas também queriam ter aquelas obras e eram caríssimas. Então um dia, terminou a guerra, um jovem, né, bate naquela casa lá e fala que queria falar com esse senhor. E o mordomo fala assim, olha, não sinto muito, mas meu senhor ele está fechado, né? E ele passa o maior parte do tempo contemplando os quadros, as lembranças do filho, né? Então ele não recebe ninguém. Mas diz a ele que eu sou aquele que passou os últimos momentos com o filho dele. E quem sabe se o senhor disser isso, ele vai me atender. E aí, então o mordomo levou essa mensagem, ficou espantado, e o pai então aceitou receber esse rapaz. E o rapaz falou, olha, eu fui aquele, né, a qual o seu filho salvou no último instante da minha vida, da vida dele. Então nós tivemos esse momento e o sentimento de gratidão dentro de mim sempre eu vou carregar comigo. E eu não sou nada, né, perante tudo, a sua riqueza, a sua cultura, seu nível cultural, mas eu acho que o senhor gostaria de uma coisa, porque nos últimos momentos que eu tive com ele, que me traz a lembrança, eu pintei um quadro, né? Eu não sou um pintor profissional, mas eu achei que o senhor ia gostar desse quadro, porque é um quadro representando o momento que salvou a minha vida, né? Então era um quadro de um principiante, de uma pessoa que não, de nível assim, nem acadêmico, né? Aquela pintura muito fraquinha, e ele, que era uma pessoa que já tinha assim, gosto muito requintado, muito conhecimento sobre pintura, sabia distinguir que aquilo ali era um negócio assim muito chulo, né? Vamos dizer assim. Mas naquele quadro, né? Que naquela tela que o rapaz entregou a ele, disse assim, aqui está registrado os últimos momentos que tive com seu filho.
E aquele senhor recebendo aquela tela, ele ficou muito, muito emocionado, porque viu naquela tela a contemplação do olhar do próprio filho, se entregando, né, à vida para salvar um amigo naquela granada que se explodiu. Então ele tratou muito, ficou muito feliz com aquela tela, agradeceu muito ao rapaz por aquilo e ofereceu ele uma grande fortuna em dinheiro, porque ele era muito rico. E o rapaz falou: não, sou eu que devo lhe retribuir. Estou aqui simplesmente porque eu achei que o senhor ia gostar dessa tela, então eu jamais quero algo em troca. Jamais poderia aceitar algo em troca, porque eu sou o devedor. Então aquele senhor ficou feliz com aquela tela e ele colocou aquela tela, né, então, ralé, no meio de todas as outras telas que ele tinha, absurdamente caras, de Picasso e tal, né? E aí o que aconteceu? Passado 2 meses, esse senhor veio a falecer, esse senhor milionário, porque tinha perdido a esposa, tinha perdido o filho da guerra, então deixou toda aquela fortuna e tudo aquilo foi para leilão, né? E aí o que acontece? Quando chegou no leilão, estava lá o senhor falou: olha, vamos começar com essa tela. Começou com essa tela que ele tinha recebido do rapaz. Aí estava lá todas aquelas pessoas ansiosas, né, pessoas mais ricas do mundo, empresários que estavam ligando por telefone ali, exatamente para não se ficar no anonimato, né, que eram telas caríssimas, e todo mundo se preparava para dar lance. Mas justamente colocaram aquela primeira tela e ninguém dava lance. E começou com um preço baixíssimo, tipo $1, $2, né? $1 pelo menos, e ninguém falava nada, né? Por favor, gente, vamos dar o lance, né? Aqui estamos aqui a primeira tela e ninguém deu. $10 pelo menos para a gente começar a fazer. Ninguém manifestou. Então, não sei como é que o cara que fica lá batendo no martelo, mas ele insistiu. Gente, nós precisamos arrematar. O pessoal falou: tá, tira essa tela daí e coloca as outras para a gente começar logo. Ele falou: eu não posso pular partes. É necessário que eu coloque essa daqui. E ninguém dava lancinho. E aí ele insistiu. Aí chegou lá no meio das pessoas tudo, levantou um homem, né? Bem simplesinho, muito humilde. Aí apareceu um jardineiro. Ele falou: olha, eu fico ela por $10. Mas é o único dinheiro que eu tenho, só posso dar $10. Ninguém quer mais lance, e todo mundo, graças a Deus, que pelo menos alguém ficou aquela tela. E ele bateu o martelo. Então, vendi por $10 essa tela. E assim encerramos o leilão de hoje. Aí o pessoal falou assim: como vocês vão encerrar o leilão de hoje? A gente nem começou. Ele falou: não, eu tenho aqui nas minhas mãos como é que fala? Aquele papel que faz a herança, né? Testamento, isso. Testamento. O testamento diz assim: que aquele que comprar a tela, né, do rapaz, que é a tela na qual representa todos os valores na qual eu nutri pela minha família, pelo meu filho, ficará com todas as outras telas gratuitamente. E essa foi a proposta do Senhor, porque para ele já ia morrer, né? Já deixou o testamento para tudo. Então aquele jardineiro propôs pagar $10 e ficou com todas as outras. E todas aquelas pessoas que tinham vindo de todos os lugares da Europa, do mundo todo, para arrematar, o restante ficou sem nada. Não ganhava. Mas o que essa tela tem a ver? Essa história tem a ver? Porque hoje, é o que Jesus diz, está sendo cobrado de nós apenas 1/100 da nossa parte. Se você pagar os mínimos $10, se libertar dessa tela aqui do egoísmo, da humanidade, você terá os mundos, as outras telas, totalmente gratuitas para você. Então, se você se libertar hoje, porque é isso, você se libertou uma vez do orgulho, já era uma vez só. É como essas crianças se libertaram do orgulho, da vaidade, elas vêm nesse mundo sem orgulho, sem vaidade. Apesar de nós estarmos ainda no mundo de provas e expiações, mas elas não compartilham conosco. São sensos de justiça, não se corrompem. Você pode dar o dinheiro que for para elas, elas não estão aí. Por isso que eles recomendam que quando você reconhecer uma criança dessa, você nunca dê presente caro, porque para ela não interessa valor. Pode ser uma coisa cara ou barata, é a hora que importa é o brinquedo. E nós não olhamos isso.
Às vezes olhamos a roupa da pessoa, e aí, quanto custa essa roupa? A gente está mais preocupado com o preço, mais preocupado com quanto você paga, né? Você pode usar uma roupa ridícula, mas custou 50 mil. Então é o preço. Então você está preocupado com outros valores, enquanto que essas crianças não. Elas estão preocupadas com o brinquedo, com a roupa. Então, veja que são valores investidos. Então, quer dizer, compartilhamos do mesmo alimento, mas o entendimento é diferente. A intenção de cada coração é diferente. Assim como está na Bíblia. Podereis, né, beber de todas as taças, provar de todos os alimentos, menos aquele. Então, quer dizer, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser poderoso, você pode ser bonito, mas desde que você não tenha o quê? O egoísmo ou a vaidade. Né? Então, quer dizer, quando estava lá, Joana de Cusa, que, por exemplo, foi uma mercante freira, né? Na época ela teve um encontro com Jesus e ela deu todo o dinheiro dela aos pobres, e Jesus disse, não, conserve com você e siga seu caminho. Aí teve aquele outro lá que queria ser seguidor de Jesus, né? Falou, aí eu cumpro todas as leis, e o que eu faço para cumprir, conhecer, né? Seguir, né? O Senhor, e ele diz, venda tudo aquilo que você tem e dê aos pobres. Ele disse, não, se afastou de Jesus, ficou triste com aquilo. Um ele pediu que conservasse, o outro ele disse que desse. Por quê? Porque viu que dessa forma o outro ele estava preso ainda. Então é nessa questão que Jesus coloca. Não é de você ter ou não ter, né? Não é de você, porque tudo aquilo que você tem você perde. Mas a partir do momento que você não tem, você passa a ser, aí já é diferente. É diferente. Porque, por exemplo, então quando eu tiver ele como amigo, eu posso perder. Agora, a partir do momento que você passa a ser amigo, aí você nunca vai perder, porque sempre você será amigo da pessoa. Apesar de que ele foi, voltou, casou, descasou, mas ele continua sendo amigo. Né? Agora, quando você tem, aí já é uma questão de posse, aí já é outro sentimento que está sobre isso, que é o egoísmo que está prevalecendo. Então não é questão de ter ou não ter, é questão de ser. Assim como, por exemplo, na Europa tem uma exposição de orquídeas, teve um senhor que tinha uma orquídea muito rara mesmo. Né? Havia 2 delas no mundo todo, por exemplo, e um homem gostaria de tê-las. Ele falava, como eu gostaria de possuir essas orquídeas. Mas por quê? Né? E ele nunca tinha questionado aquilo. Era uma questão de egoísmo, uma questão de poder, de mostrar que ele era poderoso. Porque você, por mais que você consiga comprar essas orquídeas, você não terá a beleza das orquídeas, não terá o perfume das orquídeas. Mas você pode compartilhar, mesmo não sendo o dono dela. E assim, dando um exemplo a todos nós, que ninguém pertence a nós. Nada pertence a nós, mas a gente pode compartilhar. A gente pode viver cada momento sem querer ser dono de nada dentro de ninguém, nem mesmo da verdade. Porque as nossas verdades já mostraram que elas são muito defasadas. Esses espíritos já mostraram para nós que nós somos. E é incrível como essas crianças índices, elas têm uma mediunidade muito apurada, né? Então elas conversam com os espíritos o tempo todo. Então elas têm uma grande afinidade com a espiritualidade maior pelo fato de que, né? Cabe até um exemplo que eu estava dando aqui agora. Nós estávamos estudando um pouquinho, né? Então vamos colocar aqui benfeitor. Então, um benfeitor espiritual e um espírito obsessor ou ignorante, né? Tá, então vamos colocar os espíritos aqui. Então, nós estamos aqui no meio, por exemplo, né? A gente sabe que as crianças índices, por exemplo, o que é um benfeitor espiritual? É um espírito de uma ordem muito mais avançada, mais elevada do que nós, que transforma dentro dele o quê? O sentimento de amor, né? Então ele tem algo que dentro dele, tem a bondade, ele tem a caridade, né? Ele tem a benevolência, ele tem a piedade, ele traz dentro dele. E é isso que forma essa individualidade, essa individualidade desse espírito, de um benfeitor espiritual, né? Por mais que ele já tenha as outras experiências anteriores, mas ele já se libertou. Então,
E o que tem um obsessor, o que tem um espírito ignorante? Porque esses são aqueles que deixaram a Terra, mas continuam existindo da mesma forma que compartilham. O que um obsessor ignorante tem, por exemplo? Eles teriam mais, né? O egoísmo. Porque quando eles se ligam a uma pessoa, não é por amor, é por uma questão de egoísmo, né? Então, o que? Vaidade. Quer ter as coisas, quer se mostrar muitas vezes melhor, né? Às vezes, por exemplo, teve espírito, por exemplo, que chegou aqui, por exemplo, uma vez, e que colocou todo mundo sujeito, eu vou aqui, eu vou fazer do jeito que eu quero aqui, tem que ser dos meus do jeito. Né? Aí nessa vez a gente falou assim, vamos fazer o evangelho primeiro, vamos abrir uma lição do evangelho para ter que estudar. Quando eu abri o evangelho, estava assim, os falsos profetas, o espírito deu no pé, foi embora. E o médico com a cara de ridículo. Né? Então, os espíritos têm as suas vaidades também. Então tem os seus egoísmos, sua leviandade, inveja, ciúme, e é bom, muita coisa, né? Então aqui, tem bastante coisas aqui, por exemplo. E nós estamos aqui no meio, por exemplo. E quais os valores que nós cultivamos? O que você tem mais? Nós estamos aqui, tá? Vou colocar aqui eu. Então, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho mais amor ou eu tenho mais egoísmo? Porque quando você tem uma coisa que você gosta, por exemplo, né? Naquele momento, sei lá, de repente você ganhou um carro zerinho. Aí vai entrar uma pessoa lá, toda imunda, toda suja lá no seu carro. Você vai ter mais amor com ela ou você vai ter mais egoísmo com ela naquele momento? Você fala, não, pode entrar no meu carro, pode sujar, pode colocar os pés no banco. Não tem problema. De que forma que eles acham? Porque o espírito não está preocupado com a pouca estética do mundo. Ele quer isso, ele está preocupado com isso. E ele nem cultiva esses valores. Então nós estamos mais próximos de quem? Nesse caso nós estamos mais próximos do obsessor, do espírito ignorante. Aí tem lá a bondade, né? Nós estamos mais próximos da bondade ou nós estamos mais próximos da vaidade? Né? Você vai querer falar, nossa, eu vou fazer a outra pessoa muito feliz. Porque eu sou uma pessoa boa. Né? De repente, sei lá, você está com uma pessoa lá, você gosta muito dela, ama muito dela, ela fala assim, não, eu desejo muito, muito que você seja feliz. E a pessoa fala assim, eu vou ser muito feliz, mas não com você, com o outro, você me ajuda? Aí você fala, mas como que eu vou te ajudar, meu? Eu estou pensando em casar com você, você está pensando em casar com o outro? Eu vou te ajudar se você ficar comigo, com o outro não. Então não é vontade, né? É interesse. Não é verdade? Você acha que é errado amar a mulher do outro? Você acha que é errado amar a mulher do outro? Ou você colocando todos os homens ao centro de bico, cara? Como assim? Todo mundo, vamos supor, né? Você acha que é errado amar a mulher do outro? Sim, você acha que é errado amar a mulher do outro? Acho que não. E Alex? Podem falar assim pra você, Alex, eu amo sua esposa. O que você acha? É difícil falar, né? É difícil, não? O que você acha? Se alguém dissesse isso pra você, falar, nossa, eu amo tanto a sua esposa. Nem sei o que eu falo. Olha, mas eu vou dizer pra você, não sou nem eu que estou falando isso, mas Jesus ele diz, amai-vos uns aos outros. Ele recomendou amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a mulher do meu amigo também é próximo. Agora, o que você não deve, que Jesus coloca aqui dessa forma, é o que? Não é o amor em si. Porque o amor é o que? Desejar o bem ao outro, proporcionar o bem ao outro. Agora, desejar o outro, aí é um sentimento de posse. Alguém fala, não, eu desejo você, aí é sobre posse. É isso que as crianças íntimas não aceitam. Determinar sobre ela o que elas têm que fazer, porque o controle da nossa vida está em nossas mãos. Se você não gosta de mim, com direito seu, respeito ao seu lugar, mas eu não vou fazer aquilo que você quer, por seus caprichos. Porque eu tenho que dirigir minha vida. Porque quando eu chego no plano espiritual, eu falo, não, eu fiz isso porque o outro que mandou. Não tem essa desculpa no plano espiritual. Você fez porque você quis, porque você é submisso, então você decide o que você quer. Você não é guiado.
né? Aí a pessoa, mas eu sou... E o rapaz estava trabalhando, que eu não vou fazer serviço, que eu não vou fazer aquela coisa, que não sei o que, que eu quero ir embora, que não sei o que. Eu quero continuar fazendo meu serviço. E aí ele falou comigo. Depois eu perguntei para ele, eu achei que você tinha ido embora, né? Você me falou com o chefe? Não, eu vou embora quando eu quiser. Eu vou embora quando eu quiser. Eu falei, então se você está como quiser, você está né? Porque você não tem tempo todo falando que vai embora, não foi por quê? Não. Então, quer dizer, né? Às vezes a gente tem que começar, o comando da nossa vida está em nossas mãos, não na mão dos outros. Ninguém é obrigado a nada, então, por que você está reclamando? Né? Você que escolhe ninguém casar, você que escolhe tudo para você. As escolhas somos nossas, então nós temos que ser responsáveis. Então nós somos submissos e não criados. Então mesmo que recebemos essas influências. Então exatamente nessa questão. E muitas vezes, né, lembrando aqui a teia de aranha, muitas vezes, isso aqui muitas vezes atrai muito a todos nós. Queremos o conselho dos bons espíritos, mas a gente só se liga aqui aos ignorantes. Então é dessa forma. Né? Porque aí, muitas vezes, esses mesmos aqui espíritos, muitas vezes, podem nos apresentar o amor, mas o amor de uma forma diferente, de uma forma humana, uma forma carnal. Isso não é amor. Então, porque o amor que eles estão colocando é isso, desejando a felicidade. Veja, por exemplo, um casal que, um livro que eu li, falava que a esposa, por exemplo, ela já estava num grau mais elevado do que o marido. Ela desencarnou. Era aquele espírito muito benévolo, né? Amável e tudo mais. Mas ela tinha um amor muito grande pelo marido, mas um amor espiritual mesmo. E aí o que acontece? Quando ela estava no plano espiritual, ela viu a condição do próprio marido, que ele não ainda era um espírito elevado, ele estava muito preso às sensações da própria matéria. E ela pegou e falou assim, quando desencarnou, falava para o marido que era bom que ele reencarnasse novamente, para ele cumprir, passar pelas provações, se libertar exatamente daquelas sensações que o prendiam na matéria, para que o espírito dele evoluísse, para que os dois pudessem estar dentro de um padrão, vivendo, né, um amor em Cristo, vamos dizer assim, né? Só que para isso daí, ela ajudaria ele a construir família com outra mulher. Bom, esse espírito queria o progresso dele, para que ele se elevasse às esferas superiores. Então, para isso, ela acompanharia como um guia espiritual do próprio marido, para que ele casasse, tivesse filhos e tudo mais, resgastasse as suas faltas para que ele se elevasse. Olha como é um pensamento de um espírito elevado, né? Não é um pensamento humano. Porque você imagina uma coisa dessa, a gente fazendo isso. Não vou ajudar, né, você ser feliz lá com o outro, não comigo. Ninguém faz isso, porque a gente tem o quê? Tem amor, um amor, mas ainda mais o egoísmo, né? Uma mistura, né? Vamos dizer assim. No fundo é o sentimento do egoísmo, aí o amor ainda é meio que racional, muito consciente, muito medido. Então, que nos distancia muito. Então, quer dizer que dentro da nossa aura, por mais que a gente queira ter o amor, muitas vezes a aura que vai ver é mais isso daqui, né? Então, quer dizer, não tem como a gente acender aos mundos mais elevados enquanto a gente não se liberta disso. E as crianças não. Ela pode até bater em você, ela pode gritar porque ela contraria. Aí você fala, como você é egoísta, como você é vaidosa. Mas se você olha na aura dela, tá uma aura lá, azul, né? O amor é aquela coisa, o que ela faz, mas sem a maldade. É isso que confundiu a cabeça das pessoas. E é por isso que Jesus diz, podeis provar de todas as taças, mas não desta. Né? É como a maçã. Poderia comer a maçã, mas é esta que está representando a maçã. Então é exatamente dessa mesma situação. Porque a criança, muitas vezes, ela briga com os pais, ela é repreendida, as crianças índias, por exemplo, né? E elas continuam diferente. Depois ela sempre está, as cristais, por exemplo, diz que você briga e aquela coisa, e ela fica totalmente inalterável, continua amável do mesmo jeito. Depois fala assim, vamos sair, vamos. Né? Diferente muitas vezes nós, que a gente, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu me fecho, fico no meu mundo, já não quero mais ninguém, fico ali. Então, é dessa forma, até diluir tudo, né? O orgulho, aquelas coisas, a gente fica assim. Mas é essa questão, né? Nossa, da hora. Como é? Então o evangelho é simples, né? Então às
às vezes, a gente vai aprender muito com as adversidades das pessoas, né? Então a gente tem muito disso, né? Então, a partir de agora, terão muitas crianças vindo e, com certeza, a porcentagem delas serão muito maiores de vir como índigo, como também como crianças cristais. E ao mesmo tempo, muitas vezes aparecerão como crianças autistas, mas não serão, terão algumas dificuldades até para andar, para caminhar, para alimentar, terão muita alergia pela acessibilidade. Mas tudo isso são transformações que sucederam. Vão indo, e são esses que vão estar mudando, assim como aconteceu no passado também, né? Então não vamos rotular essas crianças e, como o próprio Espiritualidade recomenda, não classificar elas como nada, simplesmente tratar com todo respeito e educá-las, mas sempre observando, né? Que a gente tem muita coisa para aprender com ela. Por isso que Jesus ele diz, né, que o reino dos céus pertence àqueles que assim a elas assemelham, na sua simplicidade, na sua pureza. E a pureza está nisso. Porque às vezes eu estou fazendo tudo pelo Alex, como algumas crianças foram submetidas a isso. Como elas são muito imperativas, desafiam muito os pais, aquela coisa, criaram uma droga, né, para atenuar. Então elas ficaram calmas. Mas isso não significa que, de alguma forma, elas se tornaram dóceis. Não. Elas só acalmaram os nervos, né? Só atenuaram ali. Então é a mesma coisa. Muitos de nós fazemos, somos submissos a determinadas coisas, mas por medo de sofrer. Às vezes você chega correndo no desafio, às vezes você anda, né, vai numa velocidade muito maior, porque o seu senso de responsabilidade para que você chegue na hora do trabalho. Porque se você chega atrasado, talvez o chefe vai chamar a atenção. Mas é o que acontece? A gente fala, é melhor eu correr do que ficar sendo chamado a atenção. Mas você sabe que correr pode colocar em risco a vida de outras pessoas, pode cometer algum acidente. E às vezes é uma questão de quê? De responsabilidade ou muitas vezes de egoísmo. É o egoísmo que muitas vezes nós temos medo, né, de sofrer, da humilhação, de ser exposto ao ridículo. Então, quer dizer, é o egoísmo que está imperando dentro de nós. Porque uma criança ainda vai falar, vou chegar atrasado mesmo, não tem problema. Estou falando, aconteceu alguma coisa, mas ela vai continuar seguindo, porque o senso de justiça dela é muito abusado. Então, é 40 km por hora, eu tenho que andar 40 km por hora, que eu vou andar 60. Ah, mas dizem que eu tenho que chegar no horário certo. E eu não submeto a essas coisas. Faz aquilo que ele acha que é certo. Né? Muitas vezes contraria muitas vezes as nossas verdades. Se a gente for analisar isso, é muito mais certo. Né? É como às vezes a pessoa está atrasada com um compromisso e a gente fala, olha, vem com cuidado. E exatamente, o cuidado muitas vezes está atento, vindo a velocidade correta, né, adequada. Então vê que enquanto nós estamos presos ainda aos padrões mundanos, e isso é o que nos torna presos às teias de aranha. Bem? Deixa eu... Você não falou no vídeo lá? Comentou nada? No vídeo do Play? O texto que colocou sobre liberdade? Aquilo lá foi bom. Tá. Mas é isso, tudo bem? Como a gente vai fazer? Posição bora, só. Tá? Digníssimo Pai, muita luz, muita bondade. Agradecemos pela tua santa luz, agradecemos pela vossa santa paz. Dai-nos a tua assistência, teu auxílio e teu amparo, conservando sempre os nossos corações sob a luz da tua bondade, pacificando assim a todos nós na boa conduta, concebendo assim a todos nós o discernimento necessário na compreensão de vossas santas leis divinas. Perdoe as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e fazei de nós apenas instrumento da vossa luz, instrumento da vossa vontade. Que assim nada seja por nós, não pelo teu amor, que nada seja por nós, não pela tua vontade. Com a graça de nosso Senhor Jesus.